Olá, gente, tudo bem? Como vai? O pessoal está chegando aí. Hoje a gente vai ter uma live com o professor Dalegrave, um dos grandes especialistas de nível nacional e internacional do direito do trabalho, uma pessoa que realmente empresta sua inteligência para a academia do direito do trabalho, enfim, para as relações do trabalho. E a gente vai falar sobre a proteção da saúde no meio ambiente do trabalho frente à escassez de EPI, exatamente. Então, a gente vai tratar de um assunto muito importante, um assunto da ordem do dia, que é a proteção da saúde do trabalhador no meio ambiente do trabalho frente à escassez de EPI. A gente vai tentar trazer aí, fazer um diálogo entre o direito previdenciário e o direito do trabalho, tendo em vista que ele é um grande pensador aí do direito do trabalho e eu navego pelo direito previdenciário. Então a gente vai fazer esse viés do direito do trabalho e o direito previdenciário e trazendo aí o que a gente tem para refletir no direito do trabalho e direito previdenciário frente a essa pandemia. Esperar o Dalegrave, então, ele acabou de entrar, esperar ele fazer o pedido para participar ao vivo, já fez o pedido. O Dalegrave está entrando aí. Grande pensador de direito do trabalho, uma pessoa... Ô, Dalegrave, tudo bem? Como é que tá, professor Hélio Gustavo? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Eu quero saber se você está em Blumenau, está em São Paulo ou Coimbra? Eu tô em São Paulo agora, Dalegrave. E você está onde com esse frio aí, Dalegrave? Com essa blusa aí Eu estou aqui perto de importada? Curitiba, um frio. Agora começou um solzinho bacana aí, né? Mas de Sim, manhã sim, estava sim. frio. Você sabe que é só advogado trabalhista que consegue ter uma jaqueta igual essa, né, Dalegrave? Bonita igual essa Olha, aí, viu? essa jaqueta aqui, mais uns R$ 400 você leva embora. Autografado pelo professor Hélio Gustavo. Legal. Gente, eu estava falando aqui, Dalegrave, da sua experiência no direito do trabalho. Então, o professor Dalegrave é mestre, doutor, pós-doutor em direito, um grande estudioso do direito do trabalho. Acho que ele é um dos palestrantes que mais participou dos congressos da LTR, portanto, é uma pessoa que debruça a sua, os seus olhares aí para o direito do trabalho e, sem dúvidas, a gente vai fazer uma grande live trazendo esse diálogo das fontes do direito do trabalho e previdenciário, né, delegado? Exatamente. Eu quero também lembrar de você, uma vez que você me chamou para um evento na OIT, na Suíça. Lá nós tivemos a oportunidade de ficar alguns dias com as nossas esposas, estava muito bacana lá, né? E você é um cara que agita aí, né, Gustavão? Dalegrave, nem me lembra dessa passagem lá na OIT, viu, Dalegrave, lá em Genebra, viu? Mas foi Tem uma uma história experiência para muito contar. agradável. Temos história para É, contar lá, que a gente viveu temos lá em sim. Genebra. A gente fez um evento lá na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, e lá, na frente do Brasil, só tem China, Índia e Indonésia. Foi nesse evento lá na OIT que eu descobri esse dado. E aí, eu e o Dalegrave, depois dessa viagem, nós viramos aí grandes amigos É e verdade. sempre que a gente pode, nós estamos juntos aí. Dalegrave, eu queria começar a live fazendo uma Vamos lá. pergunta para você, muito importante para o momento, tá? O que é a culpa acidentária? Porque acho que, como nós vamos falar de EPI, acho que é importante isso. Eu também quero Sim. depois trazer um viés do que eu tenho refletido sobre isso e quero deixar aqui um alerta para quem está nos assistindo, em que pese eu e o Dalegrave sermos muitos amigos, muito amigos, a gente pode ter alguma divergência de pensamento que é Ah, natural. O momento hoje proporciona isso. E essas diferenças, de repente, de pensamento faz com que a gente cresça e, quem sabe, a gente mude o pensamento. A academia é isso, tá, gente? Então, assim, eu jamais vou brigar com o Dalegrave,
se a gente tiver alguma divergência de pensamento, só fico bravo com ele quando eu vou até Curitiba e ele não me leva para tomar um vinho. Aí eu fico bravo, né, gente? Mas, Dalegrave, voltando aqui à pergunta, o que é a culpa acidentária, Dalegrave? Veja lá, meu amigo Gustavo. Quando você fala em acidente de trabalho, sinistro, quando você fala em infortúnio laboral, quando você fala em doença ocupacional, nós temos justamente isso que se chama da comunicação das fontes do direito do trabalho com o direito previdenciário. Tanto que numa ação trabalhista acidentária, movida pelo trabalhador contra o empregador, nós vamos muitas vezes buscar fundamento na Lei 8.213, que você conhece Sim. melhor do que todos nós aqui, que é a Lei de Benefício Previdenciário. Então, só para as pessoas que estão nos ouvindo de ficar relembrar isso, o acidente de trabalho ele tem um braço acidentário, que são a questão dos benefícios, que aí eu não entendo quase nada e você é fera nisso. Então, é esta ação contra o INSS. E nós temos um braço de indenização civil, de responsabilidade civil, que é onde a gente atua. Para caracterizar a responsabilidade do empregador, muitas vezes concomitante com o do INSS ou independente do INSS, tem que estar presente 3 elementos. O dano material ou moral, a culpa acidentária ou atividade de risco e o nexo, que liga o dano à culpa ou o dano à atividade de risco. Então, a culpa acidentária, que é a pergunta que você me formula, ela é muito importante, porque é a negligência do empregador. Então, a culpa acidentária, ela se dá também de duas maneiras. Ou por descumprimento de normas de higiene e saúde do trabalho, descumprimento das NRs, que são aquelas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, antigo Ministério do Trabalho e Emprego, que agora está tudo dentro do Ministério da Economia. Então, quando eu descumpro uma NR, quando eu descumpro um artigo da CLT, o uso de EPI, por exemplo, aí caracteriza a culpa acidentária. Ou quando eu descumpro o dever geral de prevenção, o dever geral de cautela. Então, respondendo a tua pergunta, o que é culpa acidentária? É descumprir uma regra de saúde, seja ela da NR, ou da CLT, ou de uma convenção coletiva, ou eu descumprir o meu dever de prevenção. O empregador tem o dever de prevenção do dano, da doença. Pois é. Você sabe, Dalegrave, que uma das frentes do meu escritório é atuar nessa questão de apurar a responsabilidade da empresa no meio ambiente do trabalho para a defesa de ações regressivas. E eu debruço muito sobre a CLT no artigo 168 a 199, que traz ali todas as medidas e prevenções de medicina do trabalho. Então, a CLT ela tem um capítulo próprio só sobre essa questão de prevenção. E o artigo 19 da Lei 8.213, ele é muito claro, né? Em que a empresa é responsável pela adoção de usos das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Então, tem todo um arcabouço jurídico, normativo, está no sistema jurídico normativo a obrigação do empregador para com o meio ambiente do trabalho, na Dalegrave. Então, comungando de seu pensamento, obviamente, que você conhece muito sobre isso, as empresas têm que tomar cuidado em demonstrar, ou o empregado tentar demonstrar que a empresa foi ou não foi diligente com o meio ambiente do trabalho. Né? E vale a pena ressaltar... Oi. Não vale a pena ressaltar que o próprio artigo 19, no parágrafo 2º, reza que constitui contravenção penal punível de multa deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Né? Então, assim, além de todas essas... todo esse diálogo das fontes que tem que ter entre o artigo 19 da Lei 8.213 de 91 com a CLT do artigo 68 seguintes,
é também obrigação da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos das operações a executar e do produto que manipula. Então, me parece que para o empregador está muito mais fácil ele comprovar a culpa do que o empregador comprovar que não foi culpado, né? Porque tem uma série de deveres, né, delegado? Desculpa, eu cortei seu pensamento aí. Na verdade, aqui cabe duas lembranças, Gustavo. Primeiro que o Brasil é um dos países mais avançados na infortunística. A infortunística, nós sabemos, é o direito e a medicina ligada aos sinistros laborais. Então, não é por falta de um avanço de legislação. O que falta é uma conscientização, o que falta é fiscalização, mas a legislação, essas NRs que nós temos, os artigos da CLT, esse dever geral de prevenção que a CLT fala 2, 3 vezes, né, que compete ao empregador não apenas cumprir, mas prevenir. Então, o Brasil ele é muito avançado nessa questão. E é um contrassenso, né? Que nem você lembrou, é o 4º país do mundo em acidentes absolutos, mas é uma das legislações mais avançadas. E a outra coisa também para reforçar o que você lembrou, que além desse braço previdenciário ou civil, né, que é reparação civil que você busca na Justiça do Trabalho, nós temos o braço criminal. Existe muitos homicídios, condenações de homicídios culposo, de chefes de departamento. Uma vez fui dar uma palestra na Itaipu, e eu me lembro que eu separei uns casos lá. Se existe uma morte lá por soterramento, por pessoa ficou sufocada, caiu um muro em cima dela, quem que vai se responsabilizar criminalmente por aquela morte de acidente de trabalho? É o chefe de departamento, é o engenheiro responsável. Que nem agora aconteceu em Brumadinho, que o presidente da Vale está correndo o risco de ser condenado, se é que já não foi condenado. Então você bem lembrou dessa comunicação de 3 fontes, o previdenciário, o trabalhista e o criminal, quando se fala em acidente de trabalho culposo. Quando eu entro para advogar numa empresa, acabo fazendo um compliance, um plano de redução de riscos de acidente, um dos pontos que eu tento ressaltar da Legrave é exatamente esse, que o engenheiro, o técnico de segurança, o chefe do setor, o líder, ele responde criminalmente pela negligência dele. Isso é muito importante, porque quando você leva essa informação para a cabeça do trabalhador, ele muda o critério de zelo para com o meio ambiente do trabalho. Agora, eu só queria trazer aqui um parêntese da Legrave, até de repente a gente fazer uma outra live sobre esse assunto, que eu não queria perder a oportunidade de aproveitar e falar desse ponto importante seu. Uma vez eu fui dar um curso na Itália, na faculdade de Pisa, e eu estava falando de como a nossa CLT, a própria nossa Constituição Federal, né, no artigo 7º, 24, 22, 28, ele traz ali, dentro dos direitos e garantias fundamentais, as proteções do meio ambiente do trabalho. Então, desde da Constituição Federal até as normas infraconstitucionais trabalhistas previdenciárias, ele protege muito o trabalhador. E aí, eu estava dando aula lá sobre direito comparado, e eu falei, olha, é o seguinte, lá no Brasil é muito avançado, mas é muito avançado. Lá a gente faz a entrega de EPI, faz a integração dele no meio ambiente do trabalho, e nós temos que fiscalizar se ele utilizou ou não EPI. E se ficar comprovado que na fiscalização, que não houve fiscalização do empregador na utilização de EPI, ele é penalizado. Você está dizendo, mas como assim? Ele teve a entrega do EPI, teve o treinamento e não utiliza o EPI? Olha só a diferença do trabalhador italiano com o brasileiro. E aí eu fui pesquisar esse assunto lá na Itália. Por exemplo, você tem uma mansão aí próximo de Curitiba, que é uma chácara maravilhosa, e provavelmente você deve ter contratado algumas pessoas para fazer uma pintura na tua casa, uma reforma. Eu garanto
que tanto eu quanto você, a gente nunca pensou em fazer um contrato com essa pessoa que vai pintar a casa ou fazer entrega de EPI. Não está dentro da nossa consciência de segurança. Se acontecer algum acidente com esse trabalhador, nós seremos penalizados pela não entrega de EPI. Lá na Itália, não. Lá na Itália, eu sou obrigado a verificar se essa pessoa que eu vou contratar, se ele tem a habilitação ou não, como pintor, por exemplo, de casa. Se ele tem a habilitação, a obrigação de usar a EPI e da sua proteção de saúde é dele, não é minha. Então, às vezes, esse protecionismo faz com que parte dos atores sociais fique mais omisso na sua proteção. É uma outra live, é um outro pensar. Como eu sei que você é um cientista, a gente pode tratar sobre esse assunto. A CLT, ela é muito firme nessa questão, inclusive até caracteriza a justa causa. Quando a gente fala em justa causa, a gente só lembra das hipóteses do artigo 482 da CLT, mas uma das justas causas específicas que sai do 482 é justamente a recusa injustificada em usar EPI. Né? Então, o Brasil ele é muito firme, mas em relação à relação de emprego. Também para o terceirizado, né, tem uma disposição expressa dizendo que tem que ser fiscalizado se a empresa terceirizada está exigindo isso dos seus empregados ou não. Mas em relação ao autônomo, como você traz esse exemplo do pintor, ou, sei lá, de um técnico que você contrata, aí é bem discutível até que ponto se eu contrato lá um autônomo, o modus operandi é dele, o risco é dele, porque ele é autônomo. Né? E eu fico indignado, às vezes eu contrato pessoas para pintar lá meu apartamento, nunca vou esquecer essa cena, Gustavo. Daí eu vi o cara pintando lá, um gurizão de 19 anos lá pintando, ajudando. Eu falei, amigo, você não usa máscara, vocês não tomam leite, esse cheiro horrível de tinta. Não, eu fui numa loja de material de construção, estava lá de gravatinha, no meio de uma audiência, fui lá, comprei máscara, comprei leite, comprei luva, entreguei para eles. No dia seguinte, voltei lá, os caras não estavam tomando leite, não estavam usando máscara. É uma questão de consciência. Né? Falta educação. Na verdade, falta educação para ambos no Brasil. Eu quero fazer uma pergunta para você. Eventual contágio dessa doença Covid-19, você entende que ela se caracteriza como uma doença do tipo endêmica, de que fala a Lei 8.213? Você entende que eventual contágio do trabalhador vai caracterizar acidente de trabalho, em que circunstância? Como é que é teu ponto de vista, Gustavo, em relação a isso? Olha, Dalegrave, eu tenho trabalhado muito, de forma incansável nesse assunto. Como a gente advoga para a empresa, eu tive que criar vários planos de crise, né? PCMSO de crise, ou seja, para atender essa questão Covid. Então, eu tive que criar a PCMSO, foi até a ideia de um grande engenheiro da multinacional que a gente advoga, a gente tem que criar algum PCMSO de crise. Vamos desenvolver algo para atender essa crise Covid. Ok. Então, eu levei essa ideia para várias empresas que aderiram, mas eu trabalho aqui para um grande hospital em São Paulo e eu estou muito preocupado com isso, né? Porque a própria medida provisória 927, ela diz que a contaminação pela Covid não será considerado como doença ocupacional. Ok, mas até onde isso, né, Dalegrave? Porque assim, se uma empresa for negligente na entrega de EPI, for negligente na questão da operacionalização do meio ambiente do trabalho, eu entendo que deve ser, sim, considerado uma doença ocupacional, porque ela está ali. Não é porque nós estamos num ambiente pandêmico que nós devemos deixar o meio ambiente do trabalho esquecido, abandonado. Não, tem que ter mais responsabilidade ainda. E a própria MP 927, no artigo 15 a 17, foi muito infeliz, porque a redação dela está muito mal feita. Lá diz que fica suspenso os exames médicos ocupacionais, entendeu? Como é que fica suspenso o exame médico ocupacional no momento pandêmico? E aí a gente fez interpretação com algumas empresas, não, peraí, exame periódico, onde você vai ter que chamar toda uma concentração de empregados para fazer exames periódicos, e isso aborta, senão vai realmente trazer aí um grande risco de contaminação generalizada.
Agora, os outros exames é muito importante para que se faça, né? Até para verificar se ele está num grupo de risco, se ele está contaminado ou não. Mas ok. Mas a doença endêmica, o próprio artigo 20, parágrafo 1º, letra D, ele diz o seguinte: a doença endêmica adquirida por segurado, habitante na região em que ela se desenvolva, não é considerada doença ocupacional. Ok, planeta Terra está com Covid, o planeta Terra está com Covid. Então, em tese, quem for contaminado com o Covid, com a Covid-19, não vai ser considerado doença ocupacional. Só que tem uma vírgula, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Vamos então para os servidores, os colaboradores, os empregados da área de saúde. É uma atividade totalmente ligada? É totalmente ligada. E agora? Né? Eu escrevi um artigo, quem quiser esse artigo, só me pedir esse artigo que eu encaminho. Até mandei para o Dalegrave esse artigo, mas eu acho que ele não conseguiu ler. Tá muito bom. Não, eu li, muito bom. Ah, você chegou a ler? Eu fiz um juízo de ponderação. Está muito bom o teu artigo. Inclusive, eu fiz essa pergunta porque eu sei que você tratou disso aí recentemente num artigo. Legal. Eu fiz esse juízo de ponderação de que nós temos aí que ter um certo zelo nas relações do trabalho agora, né? Um certo zelo. Os empresários da área de saúde terão um impacto enorme na área tributária, com seus empregados afastados. O que fazer? O governo vai ter que fazer a sua parte. Nas doenças ocupacionais, deixar de cobrar a incidência do FAP. Eu acho que se o empregado colocou a vida dele em risco, colocou a sua vida à disposição, eu acho que os direitos e garantias fundamentais do trabalhador não devem ser esquecidos. Estabilidade, todos aqueles acessórios que contemplam um afastado por doença ocupacional. Mas tributação do governo por doença ocupacional, eu acho que não tem que ter. Tem que tirar isso aí. O governo faltou fazer essa parte. Agora, se caracterizado que o hospital ele tentou fazer de tudo para comprar os EPIs, esses EPIs não existiam no mercado para venda, esses EPIs realmente não tinha de forma alguma, mas atuou de forma para prevenção com o que tinha de EPI para redução de doenças ocupacionais. Eu acho que não cabe ação regressiva, eu entendo que não cabe ação regressiva e não cabe como doença ocupacional. Por quê? Porque é um momento de guerra. Nós estamos vivendo uma terceira guerra mundial, entre aspas. Países estão disputando EPIs. Estados Unidos acabou de não deixar todo um equipamento médico chegar no Brasil. China, ao invés de estava com um equipamento vendido para o Brasil, revendeu para os Estados Unidos por questão financeira. É uma terceira guerra mundial oculta. Ou seja, como é que vai ser isso aí? Vai ser jogado isso em cima dos dois atores? Tem que ter um juízo de ponderação. Então, eu acho que se a empresa, só para finalizar, se a empresa comprovou que fez de tudo para a proteção do meio ambiente de trabalho, eu entendo que caracteriza o artigo 20. Agora, se ficar negligente, ficar comprovado que ela foi negligente e não fez nenhum um PCMSO de crise, aí é doença ocupacional. Eu reforçando o que você fala, o artigo 29, ele diz que não serão doenças ocupacionais, exceto comprovação do nexo causal. Então, o que no meu modo de ver, o que a medida provisória fez? Ela deixou essa questão como responsabilidade civil do tipo subjetiva, não objetiva. Ou seja, não há uma presunção de que Covid no trabalho é culpa do empregador. Você tem que provar. E eu entendo aqui, veja, o próprio artigo 20 da Lei 8.213, parágrafo 1º, diz: não serão considerados como doença do trabalho a doença endêmica adquirida por segurado, habitante da região, que ela se diz, salvo comprovação de que ela resultou de uma exposição ou contato direto do trabalho. Ora, se a própria doença endêmica, que ela é de menor envergadura do que a pandêmica, porque a endêmica ela é própria de uma região, como a febre amarela no norte, depois o surto, a pandemia é quando ela se alastra em vários continentes, quando ela é declarada pela Organização Mundial de Saúde. Então,
com maior razão se aplica esse dispositivo para a pandemia. Se para a doença endêmica, que ela tem menor envergadura, já se aplica maior aí. Então, o que eu entendo aqui? Que, a rigor, o simples contágio, e aqui até eu vi uma observação de uma pessoa que estava aqui na tela, a Fabiana, dizendo que a prova é muito difícil, porque hoje a contaminação já foi declarada como contaminação do tipo comunitária. A contaminação comunitária é aquela que você já não encontra o primeiro causador, quer dizer, você perdeu o controle, ela veio de todos os lados. Você já não consegue mais identificar, né, aonde veio. Só que respondendo aqui, ou complementando, porque eu concordo com você, para nós sabermos se a culpa é do empregador, se ele vai responder, nós temos que perceber se decorreu de uma contaminação direta da atividade. No caso de hospital, é mais fácil identificar. Porque, veja, você tem que chamar o enfermeiro, o médico, para trabalhar justamente onde está o foco da doença. É diferente de alguém que trabalha numa loja, alguém que trabalha numa fábrica. Ali eu estou chamando propositadamente, até porque alguém tem que trabalhar nessa área, são os heróis hoje da pandemia, são esses enfermeiros, esses médicos, e eu os chamo para trabalhar justamente onde está o foco. Então, aí me parece mais fácil a prova. Fora disso, eu acho muito difícil. E aqui, para concluir essa minha resposta aqui, existe uma coisa que se chama teoria do risco criado. Ou seja, que é a regra do artigo 927, parágrafo único do Código Civil. O risco, todo contrato tem um certo risco, uma alha natural. Agora, o risco criado, o risco acentuado, é quando eu trabalho ou eu tenho lucro numa atividade que tem um risco acima da média, como é o caso dos hospitais. Aí, na teoria do risco criado, as regras são um pouco diferentes e facilitam a vida do empregado. Bom, acho que a gente comunga mais ou menos do mesmo pensamento, podemos seguir. Eu quero fazer uma pergunta para você, tá ligado? Que é ligado bastante ao de trabalho. A CIPA nesse período pandêmico, como é que você está vendo isso? Veja, a CIPA ela está prevista na NR5. Então ela diz que tem que ser constituído CIPA em todos os estabelecimentos que tenham que... pode ser aqui empresa privada, sociedade de economia mista, que admitam empregados. É no mínimo 20 empregados esse estabelecimento. E aqui nós temos que fazer uma primeira distinção. Empresa e estabelecimento. Isso é uma coisa básica para o direito do trabalho, para o direito previdenciário e que tem que estar muito claro na nossa mente. A empresa é o conjunto de várias agências, vários estabelecimentos, várias unidades. Então, você tem... O Banco Itaú é uma empresa. Cada agência do Banco Itaú é um estabelecimento. Agência, filial. Então, a regra da CIPA e as regras de segurança e de trabalho, geralmente elas incidem sobre o estabelecimento, que é a unidade de serviço. E não como a empresa como um todo, a pessoa jurídica como um todo. Então, se naquele estabelecimento tiver mais de 20 empregados, quer dizer, tiver contratado empregados com um número de 20 para cima, quer dizer, você é obrigado a ter uma CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E aí há uma certa estabilidade do representante, os cargos, o vice-presidente tem uma estabilidade no emprego. O que é essa medida provisória ela traz? Por que eu falo vice-presidente? Porque o vice-presidente é indicado pelo empregado, enquanto o presidente é indicado pelo empregador. Então há toda uma controvérsia, quem que tem estabilidade, e o que é pacífico hoje, que quem tem estabilidade é o vice-presidente, porque ele foi indicado pelo empregado, e se ele não puder exercer a função dele, se ele não tiver estabilidade, ele não vai poder exercer a função dele, que é ficar lá fiscalizando a empresa se está cumprindo INR, que é o papel dos diretores da CIPA. O que a medida provisória fez? Ela diz que, mesmo nesse período de pandemia, você pode prorrogar o mandato desses membros da CIPA. Uma coisa muito interessante. O artigo 17 da CIPA, da medida provisória 927, para quem está nos acompanhando, né, delegado? O que diz 17. Lá, meu querido? O que diz lá? Que eu Olha lá, sem ele. as comissões internas de prevenção de acidentes
poderão ser mantidas até o encerramento do estado de calamidade pública e os processos eleitorais em curso poderão ser suspensos até 31 de dezembro de 2020, né? Então, o estado de calamidade pública, nós sabemos, é um decreto legislativo número 6, que diz que vai até o dia 31 de dezembro desse ano. Claro, Deus queira que seja menos do que isso, mas o decreto já irradiou seus efeitos até isso. Isso foi bom para o governo, porque afrouxou suas contas. A partir do momento que se decretou um estado de calamidade pública, você tem mais flexibilidade fiscal para deslocar verbas em prol do Ministério da Saúde. Então, é sério isso, é sério. Eu acho que, como você bem lembrou, depois da Segunda Guerra Mundial, nós não tivemos nenhum momento no mundo como esse, de tanto alerta, de tanto empobrecimento. E o que o legislador aqui da medida provisória, no caso o presidente da República, fez, foi justamente dizer o seguinte, que se por acaso acabar o mandato no meio do caminho, você pode prorrogar. Quer dizer, se for conveniente suspender ali, você suspende. Ou seja, ele tentou adequar a essa questão tão perigosa que nós estamos vivendo. E eu achei tão importante esse artigo. Para mim, esse artigo, dentro das medidas de segurança, foi um dos mais importantes da MP 927. Aliás, se não foi o mais importante, porque do resto eu achei que ele foi meio leviano. Por quê? E aí porque, eu quero fazer, então, uma pergunta para você. Se a medida provisória 900... Oi. Aí com relação à CIPA... Já responde junto. Oi. Tá, vamos lá. Então pode falar, pode fazer. Daí eu vou dar um gancho para você responder junto. A CIPA e se a medida provisória 927, se ela teve um papel importante na saúde do trabalhador, que você estava começando a falar sobre isso. Tá. Essa tua visão de estudioso do direito previdenciário, questões acidentárias... Eu sei que a medida provisória é mais trabalhista, mas ela tem repercussão previdenciária também. Como que você, como um estudioso dessa matéria, você vê? Ela teve um papel importante de saúde do trabalhador, Gustavo? Tá, olha só. Com relação ao artigo 17 da CIPA, eu achei que sim. Por quê? Porque você sabe que a CIPA, no Brasil, ela também tem suas características negativas, né? Muitos buscam por uma estabilidade de emprego e tal, e depois que ele começa a entender o que é a CIPA. Quando está terminando o ano CIPA, aí ele começa a entender qual que é a importância dele, né? Então, eu acho que esse momento de mantê-lo nos quadros da CIPA foi uma medida de suma importância. Até porque você não iria convocar todos os empregados numa pandemia para voltar para a CIPA, que correria um grande risco de contaminação. Então, teve todo um zelo com relação a isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, você não vai trazer gente crua para a CIPA, para pensar nessa prevenção de acidentes. Você já está com pessoas ali que já têm um certo know-how durante o ano que viveram. Então, foi muito importante isso para a proteção do meio ambiente de trabalho, em prorrogar até o final do ano a manutenção do eleito pela CIPA no ano CIPA. Agora, vindo a sua pergunta, Dalegrave, com relação ao meio ambiente de trabalho, eu achei que o executivo ele foi um pouco infeliz na redação do artigo 15 a 17, quando ele trata do capítulo da suspensão de exigência administrativa em segurança de saúde do trabalho. Olha o que ele diz no artigo 15. Durante o estado de calamidade pública, a qual a gente já ressaltou aqui, que é até 31 de dezembro de 2020, tá? Fica suspensa a obrigatoriedade de exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto os demissionais. Olha, me parece que englobou todas as espécies de exames aqui, ocupacionais, clínicos e complementares, né? Eu tive uma discussão acadêmica com um engenheiro, ele, Gustavo, mas o que é exame clínico? O que é exame ocupacional? E o que são exames complementares? Né? Eu preciso entender isso. Vamos falar de uma multinacional, empresas grandes, onde pode ter um alto índice de contaminação generalizada. Exames clínicos, Dalegrave, é quando o colaborador, quando o empregado, ele está ali com um sintoma em que imagine que a atividade que ele exerce pode lhe gerar um acidente por um desmaio, alguma coisa. É exame clínico. Olha, eu não sei o que eu tenho, médico da empresa.
preciso saber o que está acontecendo, se eu posso continuar trabalhando, se eu não posso. Como é que você vai suspender um exame clínico ou análogo a ele numa medida provisória que é para coibir os reflexos da pandemia no meio ambiente de trabalho? Como é que você vai suspender os exames clínicos? Eu acho que foi um grande equívoco do executivo. Na verdade, ali era o momento de realmente estar totalmente ativo o ambulatório da empresa com seus médicos para atender essa emergência clínica, onde ele provavelmente está com sintomas da Covid-19 ou algum dos seus familiares tem um sintoma da Covid-19. Então, ali era para ele estar atento, não era para ficar suspenso. O que eu recomendei para as empresas que eu advogo? Para não suspender. Suspender os periódicos, suspender os complementares, mas os clínicos não suspender. Manter os clínicos. Então, achei que houve um equívoco aqui do artigo 15. E para piorar, o que ele diz no parágrafo 2º da Lei Grave? Sabe aquela pegadinha do malandro? Eu senti que teve aqui. Porque, olha só, no parágrafo 2º, na hipótese do médico coordenador, portanto, o médico coordenador está sob sua responsabilidade. Na hipótese do médico coordenador do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, considerar que a prorrogação dos exames ocupacionais representa um risco à saúde do empregado, o médico indicará ao empregador a necessidade de sua realização. Gente, imagina, eu que advogo para a empresa, você acha que eu vou recomendar a suspensão dos exames clínicos para janeiro de 2021? Nunca. Isso pode gerar o quê? A primeira pergunta, reflexo na primeira pergunta que eu fiz para o Dalegrave. Pode gerar isso, a doença ocupacional por negligência do médico da empresa e não fazer exame clínico para identificar se ele está ou não com a Covid-19. Então, o que eu recomendei para todos os médicos, coordenadores do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional? Não pare o ambulatório no atendimento clínico com os empregados que estão em atividades. Só complementando aqui, Gustavo, eu concordo com o que você falou lá atrás, que o que nós temos que evitar são exames periódicos desnecessários. Por exemplo, todo mês tal, chama-se um setor para fazer... Agora não é hora. Agora, não é hora de tumulto, não é hora de concentração de pessoas, nós temos que fazer teletrabalho. Agora, outra coisa bem diferente é você estar com suspeita de uma infecção, de um contágio, ou uma prevenção. Aí é óbvio que é o momento. É a mesma coisa os hospitais chegarem e dizer, não, agora nós vamos também deixar o médico em casa. Meu Deus, quando se trata de saúde, de contágio, de proliferação, o ambulatório, os exames têm que ser feitos, não tem como fugir. Então está mal redigido, sim. E uma outra coisa também, agora sobre um viés de quem advoga para trabalhador. A advocacia que a gente faz é preponderante em prol do trabalhador. A questão, como que a Justiça do Trabalho está vendo, como que ela vê essa questão da prova documental da empresa. Quando a empresa se exime de fazer atestados, exames demissionais, como está sugerindo aí a medida provisória, é um tiro no pé. É ruim para o trabalhador e é ruim para a empresa também. Por quê? Para o trabalhador, porque ele fica desnorteado, ele não tem um médico para dizer se ele está com contágio, não está, se é grave, se é leve. Então, para ele é ruim. E para a empresa também. Por quê? Porque quando a empresa faz o exame médico ou faz o exame demissional, bem ou mal, além dela dar uma segurança jurídica para o trabalhador, ela dá uma segurança jurídica para ela também. Eu posso mandar embora porque ele está apto. Claro. Eu tenho um documento, numa eventual reclamatória trabalhista contra a minha empresa, eu vou juntar esse documento que vai ficar a meu favor. Porque esse documento diz que eu mandei embora no momento que eu poderia. Então é muito perigoso a empresa simplesmente cruzar os braços e dizer assim, não vou fazer exame médico, não vou fazer exame demissional, porque aí vai inverter totalmente o ônus da prova. É a empresa que depois, com uma simples alegação do reclamante,
ela que vai ter que provar. Porque como ela não fez exame demissional, não tem prova documental para dizer se ele estava bem ou não, aí quem que tem a aptidão para produzir essa prova? A empresa. Então vai recair Olha sobre só. os ombros dela. E pior, até os exames admissionais ficaram suspensos. Admissional. Tem um mercado aqui perto de casa, que é de uma grande bandeira, que eu vou me furtar aqui de falar o nome, tá fazendo... Imagina, todas as empresas mandando embora, esse supermercado contratando. Olha que da operação, né? Por que contratando? Porque ninguém estava indo ao mercado e estava tendo muito pedido por telefone de compras. Então eles contrataram para separar ali os produtos e fazer a entrega. Porque essas empresas, esses Uber Eats, Food, não sei das quantas aí, todas essas empresas aí tava lotada, não tinha mais aplicativo, não tinha mais gente no aplicativo. Aí teve que contratar empregados para isso. E eu vi que tinha um monte de empregado lá da Alegrave trabalhando sem máscara, sem luva, naquele fuzuê do supermercado e trabalhando sem nenhuma proteção dentro de um supermercado, sem o distanciamento de 1,5 m, 2 metros, né? Trabalhando ali no supermercado. Então, será que teve o treinamento? Como é que foi essa admissão? Será que houve exame admissional? Porque a MP deu essa possibilidade de não fazer. Você me conhece muito bem, eu sou bem conservador na minha advocacia, nas minhas ponderações. Eu recomendaria não abrir mão do ambulatório, porque senão vai me dar um trabalho enorme lá na frente e o da Alegrave vai acabar ganhando muito dinheiro com as ações trabalhistas que ele vai entrar. Então, assim, vamos fazer um juízo de ponderação aí, gente. Eu acho que nesse aspecto foi ruim a redação da MP, da Alegrave. A medida provisória, ela também trouxe, eu não estou achando aqui, mas se você achar, me ajuda aí, ela também contemplou a possibilidade desses treinamentos de NRs, de normas regulamentadoras, serem feitos a posteriori, após a calamidade, ou à distância. Então, eu achei interessante, e até porque, Gustavo, eu acho que nós estamos criando um novo paradigma mundial. Eu até fiz uma live hoje com o Rafael, a gente conversava sobre isso. O mundo não será mais o mesmo depois da pandemia. Nós estamos mudando valores, significados, desde pessoais, familiares, corporativos, e um deles é o fomento, o incentivo ao trabalho remoto, ao trabalho à distância. Antes era visto assim como uma opção, desde que negociado pelo empregado, empregador, alguma instituição. Hoje está todo mundo na marra, compulsoriamente, tendo que fazer teletrabalho. Ou você está desempregado, ou você trabalha num hospital, um ramo assim que não tem como dizer não, ou você está fazendo o trabalho home office, né? Como nós estamos fazendo agora, não deixa de ser um home office. Então, eu acho que isso vai ter um lado bom também, porque as pessoas vão perder aquele preconceito que elas tinham de trabalhar em casa. Hoje elas foram obrigadas a ter uma internet boa, um computador, saber fazer live, todo mundo está fazendo live hoje o dia inteiro, e falar com o empregado, com o empregador, numa reunião pelo Zoom, pelo WhatsApp, videoconferência, quer dizer, hábitos que nós não tínhamos. Videoconferência, teletrabalho. Hoje todo mundo teve que fazer e saiu da inércia e vai mudar. E isso é bom, porque, no meu modo de ver, a mistura entre o trabalho presencial e teletrabalho é o mais legal de tudo. Só o teletrabalho é um saco, ficar de pijama em casa, não faz a barba, até o cachorro já está olhando torto para você, todo mundo, não é legal. Agora, essa mistura de você fazer um dia em casa, um dia presencial, claro que para as funções que sejam possíveis fazer isso. Então, por um advogado, por um contador, um design, um web design, tem funções que não tem como. Tá? Mas é uma nova cultura, estou dando um exemplo. Outra cultura, a higienização. O Drauzio Varela bem comentou, o brasileiro tem o hábito de tomar banho, mas ele não tem o hábito de lavar as mãos antes da refeição. E é verdade, agora nós estamos aprendendo. 20 segundos, lava a mão, sabonetinho, álcool já. Então, o que eu quero dizer é que no meio dessa tempestade, que é a pandemia, nós estamos criando novos hábitos.
perdendo preconceito com o teletrabalho, higienizando melhor as mãos, os avisos eletrônicos, tudo por e-mail, WhatsApp, né? Então, algumas coisas estão mudando, não sei se você pensa o mesmo. Não, eu vejo assim. É o artigo 16, né, que fala sobre essa questão dos treinamentos periódicos, que eu também achei que ficou um pouco delicado. O que ele né? diz lá, Gustavo? Durante o período de calamidade pública, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos, ok, que periódico teria que juntar todos os empregados, e eventuais dos atuais empregados. Aí ele cometeu o erro. Os treinamentos eventuais. Eventual é o quê? Eventual é essa questão da Covid, né? Previsto em normas regulamentadoras do trabalho. Aí ele fala no parágrafo primeiro, o treinamento que trata o CAPT serão realizados no prazo de 90 dias, e aí no prazo segundo, durante o estado de caminhada, poderão ser realizados na modalidade de ensino à distância. Ok, ensino à distância. Aí eu acho que ele reduziu um pouco a redação ruim do artigo 16. Porque treinamentos eventuais, hoje, com a pandemia, pode ser uma distância. Pode ser explicar como lava as mãos, o distanciamento, tal. Mas há que se ressaltar que a fiscalização, nesse momento, é muito importante. É muito importante. Olha, eu vejo aí no dia a dia, eu moro em São Paulo, tal, as pessoas não têm a mínima noção de como usar a máscara. Se eu uso a máscara, aquilo está inalando todos os vírus. Ele vem e pega com a mão. E aí vai comer. Ou seja, esse treinamento vai ter que ser muito forte. Então, eu acho que a distância, ok, é importante, mas tem que ter uma fiscalização intensa. O problema da distância, eu sou muito favorável do ensino à distância. Às vezes eu dou umas aulas nesses estúdios. Até a minha esposa eu conheci, ela foi minha aluna no LFG, eu estava dando aula lá em São Paulo, ela teve aula comigo à distância, no interior de São Paulo, daí me adicionou, olhou para mim e falou, esse é o homem da minha vida, e se apaixonou por mim. Você sabe que eu estava com o Dalegrave. Então eu sou favorável ao ensino à distância. Não, eu estava lá na Suíça, lá com o Dalegrave, daí eu vi a Manu, o Dalegrave é protestante, ela também, e a gente foi conhecer o Museu da Reforma, tal. Eu encontro a Manu de joelho lá rezando, eu falei, Dalegrave, o que a Manu tá rezando lá? Ele não tá agradecendo a Deus o marido que tem. Esse é o Dalegrave. Esses dias era 2 horas da manhã, ela estava ajoelhada, falei, amor, vai dormir, ela falou, tô agradecendo a Deus o marido que eu tenho. Não. Com certeza isso aí não é verdade. Eu colocaria um só que não aí. Não, mas Gustavo, voltando, o que nós estávamos falando que até me perdi agora? Dalegrave, do ensino à distância lá, você é favorável? Do ensino à distância. O ensino à distância eu sempre fui muito favorável, porque o ensino à distância ele tem muito conteúdo. O professor, ele enrola na sala de aula, aula presencial, e fala do tempo, que tem um lado bacana, que você quebra um pouco, mas o ensino à distância é conteúdo direto, é gráfico, é imagem, tem recursos. É tiro, porrada e bomba. Você aprende, se você quiser. O problema do ensino à distância, seja treinamento de NR, seja curso de inglês à distância, seja documentário, seja o que você quiser à distância, o problema é a disciplina. Porque numa sala de aula, bem ou mal, o professor está te olhando. Então você tem que estar ali meio, né? Você não pode ficar saindo toda hora. E o ensino à distância só sobrevive quem tem disciplina. Que nesses concurseiros que são disciplinados são os caras que passam, né? Acordam cedo e anotam tudo e ficam lá vendo vídeos. Então, o problema, quando eu falo em ensino à distância, é criar essa cultura, principalmente nos mais velhos, eu diria, porque os mais novos estão meio acostumados com monitor, né? Não, eu sou favorável. Gustavo, nós temos 10 minutos para encerrar, na nossa live aí, querido. Só para fechar, eu sou favorável. Eu coordeno a pós-graduação em Direito Previdenciário, processo de trabalho lá no Damásio, que é hoje a gente tem um feedback quase 100% dos alunos, né? Vários alunos que estão nos acompanhando aqui hoje são escritores. Você sabe que eu fomento muito a educação, né, Dalegrave? Então, o Damásio que fez meio século agora na nossa instituição, faço uma homenagem ao Damásio que nos deixou o mês passado. Damásio é uma prova viva de que dá certo isso na distância. Mas como nós temos 10 minutos,
eu quero aqui, antes de passar a palavra para o Dalegrave se despedir, quero fazer um convite muito especial a você. Eu, o Dalegrave, o Leone Pereira, Ivani Bramante e outras maiores autoridades europeias do direito constitucional e direitos humanos, nós teremos uma pós-graduação lá em Coimbra, em Portugal. É uma pós-graduação em direitos humanos, direito constitucional, do direito do trabalho e do direito previdenciário. É uma pós que são 21 dias, você vai ficar por lá 21 dias estudando em Coimbra, na faculdade mais antiga do mundo, que é lindíssima, com 84 aulas, ou seja, 2 aulas de manhã e 2 à tarde, 21 dias, portanto você vai ter 84 aulas, com as maiores autoridades do direito do trabalho, direito previdenciário, de direitos humanos e direito constitucional. Não é uma pós-graduação para aprender o Ctrl-C e Ctrl-V. Não é isso. É esse nível de debate que eu e o Dalegrave tivemos aqui, que você vai ter lá nessa pós-graduação. E sem falar que Coimbra é uma cidade universitária maravilhosa. Para quem gosta de estudar, a cultura que tem é uma das universidades, acho que está entre as 2 ou as 3 mais antigas do mundo. É uma faculdade séria. Você já tem essa experiência de coordenar eventos, que já coordenou vários congressos e eventos. Então, foi bom você reforçar esse convite. Vamos estar junto a essa pós. Nós contamos com você, direito de trabalho, direito previdenciário. Também quero dizer que eu tenho meu canal no YouTube lá, às vezes eu ponho uns vídeos resumindo o que está acontecendo. Hoje vamos ter uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal. Eles estão reunidos agora. Qual é seu canal do YouTube, Dalegrave? Qual é o nome? Eu acho que é só pôr meu nome lá, José Afonso Dalegrave Neto. Lá Bacana, bacana. Eu apoio meu nome lá, que acho. E eu quero agradecer, Gustavo, essa live com você, meu querido. Quero dizer para todo mundo, se é que os desavisados não sabem, que além de você ser um escritor, um professor, você é um baita de um cozinheiro. Cozinha é um chefe de cozinha. Sabe, a cozinha é boa. E eu já tive esse privilégio de uma vez a gente já estarmos na mesma mesa junto. E então quero dizer que foi uma alegria, um prazer fazer essa live com você, deixar aqui o meu abraço, e eu estou sempre à disposição. Obrigado, Dalegrave. Olha, um grande abraço para todo mundo que nos acompanhou, para você, Dalegrave, para Manu, um beijão. E ó, vamos fazer mais live, viu, Dalegrave? Manda também um beijo aí para Bruna, para todos da tua casa, fechado. aí, teus herdeiros aí. Valeu. Quero ir nessa mansão aí, hein? Quero ir nessa mansão. Valeu, abraço. Fotografa nós e salva essa live aí, tá bom? Um abraço. Tá, valeu.